Então, o negócio é o seguinte, Arrascaeta e Gabriel já treinam normalmente com bola, o Léo Pereira não preocupa, ficou fora do último jogo por causa de uma entorse no joelho, mas já tá ok. A situação um pouco mais delicada é a do Dela Cruz, que ainda não voltou a treinar com bola, mas o Flamengozinho ainda tem a expectativa que ele possa estar em campo na quinta-feira, né? Tem ainda 2 treinamentos, terça e quarta, tem a viagem, ou o primeiro jogo foi na Bahia? Não, o primeiro jogo foi na Bahia. Tô perdidinha com esses segundo mandos é no Maracanã. de campo, sabia? É o contrário, é na Libertadores que define fora contra o Peñarol. Então, não tem viagem, menos mal, sim. É mais um dia de recuperaçãozinho para o Dela Cruz, assim. Mas o Gabriel tá de volta. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, que o Gabriel estando bem seria o titular para você no ataque do Flamengo. Eu tendo a concordar, mas acho difícil que o Tite enxergue assim. Vai depender do que o Gabriel apresente para ele para ganhar essa confiança. Mas, para mim, na minha visão, olhando para sistema de jogo, né, seria o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Gabigol centralizado com aquela mobilidade que ele tem, né, pensando que o Gerson, pelas notícias, não começa jogando, né, na seleção. Eu começaria jogando com o Gerson no jogo contra o Paraguai na terça-feira, mas a notícia aí que eu estou acompanhando é que não começa jogando o Gerson. Então, assim, o Gerson não vai estar desgastado. Paraguai aqui do lado. Então, assim, consegue voltar e jogar na quinta-feira contra o Bahia. Então, eu penso, assim, que se o Gabigol se apresenta aí nesses treinamentos bem fisicamente, seria um time já aí com essas peças. Tem que ver como é que está também fisicamente o Arrascaeta. Porque uma coisa é o seguinte, é muita gente voltando, né? Então o Tite também tem que observar até quanto ele pode utilizar todos ao mesmo tempo voltando de contusão, sem aquele ritmo de treinamento, de parte física, para o jogo decisivo. O Flamengo tem a vantagem, ganhou fora, né? Joga pelo empate no Maracanã, o Bahia para levar pelos pênaltis, pelo menos tem que ganhar com um gol de diferença. Então, assim, tem uma vantagem, o Tite tem que olhar para o grupo dele, ver o que ele tem melhor para o jogo, ele tem que observar tudo isso. Fabrício Bruno também vai vir de seleção. Assim, eu acho que pensando num Gabigol bem fisicamente, entrar ali na vaga do Pedro, né? Acho que o Gonzalo nem vai poder ser inscrito ainda, não é? Não está inscrito. Não, para essa jogo. fase da Não Copa do pode Brasil, jogar, mesmo se for inscrito, ninguém entra mais. É só para semifinal. Tanto ele quanto todo mundo que chegou agora, né? Então não tem muito assim. O Luiz Araújo pelo lado direito ali, normalmente. E aí ele pensar Arrascaeta e De La Cruz como é que estão, esse condicionamento para entrar os dois de uma vez num setor que o Bahia tem jogadores que competem muito ali, o meio-campo do Bahia é muito forte, então ele precisa também ter esse meio-campo competitivo. O Tite deve estar observando tudo isso, mas eu começaria com o Gabigol para te responder. E outra coisa, né? O Flamengo depois joga final de semana contra o Vasco no Rio e depois na outra semana no Rio contra o Peñarol. Não tem viagem nesses dias, não tem esse desgaste. Eu acho que assim, ele tem que observar tudo isso para escalar o time. O Zinho toca num ponto importante da gente observar, né? Porque a espinha ali do meio pro ataque tá toda voltando de lesão, se ele fizesse escolha pelo Gabriel, que eu acho que não vai fazer. Mas, enfim, De La Cruz, Arrascaeta e Gabriel Eu vou lembrar que o Eric sofreu uma lesão na seleção do Chile. Ficou fora do primeiro jogo, não foi cortado porque pode jogar o segundo. Então, há uma esperança de que ele possa estar em campo, ou pelo menos figurar entre os jogadores que ficarão à disposição para a segunda partida da seleção chilena. É mais um daqueles que cria um ponto de interrogação na cabeça do treinador, né? E aí mas o Bigodão tá ali também, hein? O Bigodão. O Bigodão é o Alan? Não, o Léo. O Léo Ortiz, sim. Léo Ortiz está bem demais de volante. Eu não tiraria. Como eu não tirei. Hoje, vendo os jogadores que estão voltando para esse jogo, em que a equipe do Flamengo precisa do resultado em casa, precisa fazer gol jogando em casa, tem que botar quem está melhor fisicamente para começar o jogo. Não, o empate é do Flamengo. Se terminar 0-0, o Flamengo está classificado. Eu sei, não. Claro, perfeitamente, gente, tem razão. Mas se você notar os caras que estão à disposição do treinador na montagem do time do Flamengo,
dentro de uma perspectiva de jogo, de você jogar. A gente sabe como é que o Tite trata as Copas, né? Que o Tite trata as Copas com muito cuidado e ele sabe jogar esse tipo de competição. Eu acho que ele não vai abrir mão de começar com o Bruno Henrique, tá? de centroavante. Pode botar o Luiz Araújo aberto de um lado, o Gerson mais ou menos aberto aqui, entendeu? Uma coisa ele vai fazer, eu não sei, o meio-campo, se os três estarão à disposição. Eu não tenho essa ideia de que se todos estarão à disposição. Se o De La Cruz nem treinou ainda, como é que ele pode jogar? A dúvida é a condição do De La Cruz, né? O Arrascaeta e o Gabriel, como já estão treinando com bola, ficam à disposição para o jogo. O Arrascaeta, sim. Para o jogo com o Bahia? Para o jogo contra o Bahia. A questão é o ritmo, né, presidente? A questão é o ritmo. Aí, tudo bem, joga um pouquinho, não sai de titular. Aí contra o Vasco, coloca... Mas qual diz tem que começar com o que tem de melhor, se não aguentar, tira. Isso, aí tira. Aí contra o Vasco, coloca um pouquinho de novo ou guarda para jogar com o Peñarol. Enfim, mas vão ter outros jogadores para serem usados. É que enquanto vocês falavam, eu fui dar uma pesquisada nisso aqui. O Gonçalo Plata... Voltou na fofoca, né? Cara, eu fui lá ver, ele fez gol... é o presidente da resenha mesmo, vou falar. Cara, ele foi titular, olha só, ele fez um gol em março contra a Guatemala, entrando no lugar do cara que estava do lado esquerdo. O jogo foi 2-0 para o Equador e o gol dele, ele entrou 70 minutos, fez um gol. Depois ele foi centroavante contra a Itália, 3 dias depois contra a Itália, ele foi centroavante e titular. Ele joga nas 3. Então, realmente, entendeu? Experiência de jogar em todo lado, mesmo que ele seja mais do lado direito. E jogou em março. E aí depois não veio para a Copa América, porque aí o negócio ficou ruim. Era isso que estava. É uma opção, já que a diretoria agora deu a entender que não vai chegar mais ninguém, que as opções são muito escassas a partir do momento que tem que estar livre no mercado desde 2 de setembro. Como é que você encara, Zinho? É um postulante a ser titular agora com essa brecha? Vai depender do rendimento dele. Assim, o time do Flamengo inteiro, todo mundo à disposição, ele não é o titular de início, com certeza não. Né? Você pensar que quem vai jogar nesse lado direito, na minha visão, é o Gerson. Porque o De La Cruz joga mais próximo do Pulgar. E aí, pelo lado esquerdo, era o Cebolinha, depois você pode pensar no Bruno Henrique, ou o próprio Luiz Araújo, que cai pelo lado esquerdo, mas joga pelo esse lado direito. A posição que a gente mais viu o Luiz Araújo jogar é pelo lado direito, sim, dando apesar que ele é canhoto, mas faz o lado direito. Então, assim, é uma boa opção, jogador jovem, 23 anos, jogador que tem boa velocidade, vai dessa opção. O Tite gosta de jogadores assim, né? Esses jogadores que jogam aberto na ponta, de velocidade, do 1 contra 1, é aquele cara para dar as assistências. Aí o Tite vai ter essa opção, né? Vai escolher. O Gabigol já está totalmente recuperado? Pode ser o substituto imediato do Pedro. Seria, na minha opinião, se estiver totalmente recuperado. Mas se não estiver, o Tite tem a opção de jogar com o Bruno Henrique ali, jogar o Luiz Araújo para a esquerda e jogar ele pela direita. Então, assim, o Pascoal estava falando, não gostou da tarjazinha que estava Flamengo remendado. É um Flamengo que está com muitos desfalques, mas que ganha mais opções. Financeiramente tem condição de ir no mercado e buscar peças para o Tite não sofrer tanto para escalar. Agora, volto a falar o que eu falei do Corinthians. Uma coisa é ter o cara, é ter essa opção, o cara também se adaptar. Ele mesmo falou, aqui tem muitos jogos, a intensidade é diferente do que eu jogava no Catar. É bom jogador, jovem, vai ter que buscar o seu espaço, vai ter que se adaptar ao sistema de jogo do treinador. Né? Então, assim, não é uma coisa que a gente fala assim, chegou, jogou, já resolveu tudo. Pode ser que aconteça. Acho que leva um tempinho para ele se encaixar. Ele tem 10 anos a menos que o Carrijo, né? Tem 23, né? O Carrijo que chega para o Corinthians. Então, ele é um jogador que atua nas 3 da frente, né? De ponta, pela direita e pela esquerda. Muito mais pela porque ele foi direita, mais utilizado, né, pelo treinador nessa situação. Mas ele pode jogar nas outras posições da frente. Ele é um excelente escape para o contra-ataque. Um jogador de velocidade, jogador do arranque, de pegar a bola na frente, modelo Michael, que dá aquela arrancada, né, de Bruno Henrique, de Cebolinha, desses jogadores, e Luiz Araújo. O Flamengo já tem alguns jogadores com esse porte para buscar o contra-ataque, essa fuga ofensiva. E eu acho que as duas jogar no contra-ataque, Pascoal, é isso que você está dizendo? Você está dizendo que o Flamengo vai jogar no contra-ataque, esse restinho de temporada, é isso que você está dizendo? Não, eu não falei isso. Eu falei... Não, só para saber.
Não, mas eu só perguntando, a senhora ficou com essa impressão? Não, eu queria só saber. Possibilidade para ela, rapaz. A senhora ficou com essa impressão? Não, eu queria entender um pouco melhor o que você está explicando. Eu vou falar um negócio para você. Não foi essa. Porque é o seguinte, eu tô citando os jogadores que não tem no elenco do Flamengo e que eles também têm essa possibilidade. Por exemplo, ele pode jogar aberto pelo lado direito e aí você pode ter, por exemplo, eu acho que o Bruno Henrique vai ganhar muito espaço como centroavante no time do Flamengo. Mais do que o Gabriel? Eu acho que sim, porque o Gabriel está saindo de lesão e o Bruno Henrique já está chegando. O Bruno Henrique já está jogando. Eu acho que o Plata pode entrar pelo lado e o Bruno Henrique de centroavante. Você já imaginou 3 jogadores com muita velocidade, como tem o ataque do Flamengo? Com homens que têm ótima saída de bola, como tem o Flamengo? Não sei como é que o Debochado vai voltar, não sei como De La Cruz vai voltar. Essas coisas que ficam na minha cabeça, desses pontos de interrogação a respeito do Flamengo. Mas o Flamengo tem um elenco tão maravilhoso que você pode escolher as posições, você pode determinar essas visões a respeito do que o Flamengo pode aproveitar. O Flamengo tem jogadores de velocidade, o Flamengo tem jogadores que podem pensar o jogo, o Flamengo tem jogadores de bom poder de marcação, o Flamengo tem jogadores de defesa, agora tem mais um convocado para a seleção brasileira, jogador de defesa. Gente, o Flamengo tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Perdeu, na minha opinião, perdeu o seu maior definidor de jogadas, que é o Pedro. 30 gols na temporada. Perdeu o seu maior definidor. O Pedro ia terminar como o maior artilheiro do futebol brasileiro, não tenho dúvida disso. Mas a lesão tira dele essa possibilidade. Então, o Pedro faz falta, mas tem, dentro do elenco do Flamengo, tem outras situações, outras características, mas também importantes para dar ao Flamengo a possibilidade de vitórias nas partidas que tem pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Eu acho que tem. O Flamengo é candidato a tudo. Já falei aqui para vocês que, para mim, o Flamengo é candidato a tríplice coroa. É candidato. Mas faltou. Faltou. Lateral esquerdo. Contratou o Alexandro, jogador de seleção brasileira. Faltou na frente. Contratou. O Carioca já ganhou? Não. O Carioca não contei, Zinho. Assim, para mim, vale a tríplice coroa, que essa tríplice... Eu levo em consideração o seguinte, a tríplice coroa, ela pode ser composta de algumas formas, com estadual, com brasileiro, Copa do Brasil. Pode ser nacional ou pode ser continental. Para mim, a tríplice coroa ideal, é só o meu idealismo. O meu idealismo. A tríplice coroa ideal é ganhar... Essa ninguém tem. Ganhar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Isso para mim é o ideal. É a tríplice coroa ideal. Você botar o tríplice coroa, daquele modelo gigante. Vai ficar apaixonado pelo Tite. Quem? Mas por quê? O Respostinha vai ficar apaixonado pelo Tite. O Respostinha é danado, se ganhar a Copa tríplice do Brasil, Libertadores qualquer? e Brasileiro? Não, aí não é o Respostinha, não. Aí ele vai ter 40 milhões batendo lá na porta, falando, opa, tudo bom? Deixa eu te dar um abraço. Quem é que vai fazer a fila para pedir desculpa depois? Quem é que vai começar? Mas calma que primeiro tem muito jogo para acontecer, né? Bom. Antes disso acontecer. Ô, Mauro, eu quero te ouvir sobre essa possibilidade do Plata, onde você acha que encaixa. Já vou trazer aqui as informações do departamento médico, Arrascaeta e Gabriel treinando com bola, vamos falar de De La Cruz e Léo Pereira também, da expectativa para o jogo de quinta-feira contra o Bahia, jogo de volta da Copa do Brasil. Mas antes eu queria te ouvir um pouquinho sobre o Gonçalo Plata, especificamente, assim, qual é a tua expectativa? Se é para brigar por posição com os desfalques ou nem assim? Se o titular for o Luiz Araújo, ele vai brigar com o Luiz Araújo, porque ele falou que assistiu muitos vídeos do jogador que atua onde ele gosta. Ele deve ter visto vídeos do lado direito. O do Gerson, né? Porque o Luiz já jogou na esquerda algumas vezes. O Gerson não é agudo como... Não é. E não é a característica de atacante, né? O Luiz Araújo é um atacante e ele é um atacante. O Gerson é um coringa, como ele mesmo disse, que está sendo na seleção. É diferente. Ele, por sinal, é pé esquerdo também. Então, ele tem tudo a ver com o Luiz Araújo. Ele joga do lado direito, mas pela esquerda. Mas com o pé esquerdo. Por isso que falar, ele joga em todas, porque eventualmente colocam ele do lado de lá. Às vezes passa a ser muito do lado de lá e pode ser que com o Tite muito do lado de lá, como acontece com o Luiz Araújo, que veio para jogar do lado direito e também joga muito pelo lado esquerdo. Isso pode acontecer com ele. Como o Zinho disse aí, se tiver todo mundo jogando, acho que assim, vai colocá-lo de centroavante, por exemplo, para colocá-lo Luiz Araújo, só se não tiver um Bruno Henrique para usar aquela posição, ou o Gabigol, que eu acredito que quando o Flamengo fala que não vai pensar agora numa reposição do Pedro, é contando com o Gabigol ali. Eu colocaria o Gabigol, volta a ser o centroavante do time. Tite vai fazer isso? Vamos aguardar.
Agora, é uma opção para ser muito usada. É também jogador de seleção, ultimamente, talvez até pelo nível que estava jogando e tal, aqui não veio para as últimas convocações, se eu não me engano, acho que nem teve na Copa América e tal, mas já frequentou a seleção. Então, é jogador de nível bom. Poderia, se estivesse voando, ter até enfrentado o Brasil aí na sexta-feira. Ainda bem que não enfrentou, não. Se ele for bom de bola e atacante, é melhor ter ficado de fora. Mas, assim, são mais opções, né? Aquela história de olhar para o banco, a gente já falou muito disso, sobre o banco que estava muitos machucados, convocados, etc. O banco tinha contra o Corinthians. Quando o Tite olhou, muitos jovens e tal, como mexer. Agora, imagina, todo mundo de volta. Claro, não vai ter o Pedro, ok. Mas aí, o Bruno Henrique... ano não tem Pedro, Vinha e Cebolinha de volta, né? Isso. Claro, estou só passando pelo campo, né? Sim, claro. Mas aí, ainda assim, já vai sobrar gente, né? Com Alcarrás, com esse Plata, uma vez Gerson voltando, Arrascaeta na boa, Bruno Henrique jogando, Gabigol jogando, já vai, né? Pulgar, etc. Já não vai caber todo mundo no time. Que... Por mais que o Pascoal só goste... atacante, você falou 6. Como é que vai escalar 6? Fala que é o melhor elenco, não dá para jogar com 12 por enquanto, não, o Pascoal. Então, assim, alguém vai ficar no banco. Mas os 11 que entram, hein? Olha, então, que lindo, e os 11 que entram e 2 ou 3 muito fortes que ficariam de fora. 2 ou 3 muito fortes. Você falou que ele ficou fora da Copa América, foi isso? Eu acho que ficou, não? Ficou fora da Copa América. Ele e o Arboleda. Será que a torcida quer o fim do Tite ou ainda não? Vene Casagrande. Não, acho que não. Até porque se a gente for parar e analisar, você tira o Tite hoje e você vai chamar quem para assumir essa responsabilidade? Lembrando que é um ano eleitoral também, então não seria justo você fazer um contrato longo, até porque você não sabe quem vai assumir a responsabilidade como presidente no próximo triênio. Então, assim, não faz o menor sentido o Tite ser demitido agora. Sou totalmente contra isso, não levanto bandeira de demissão nunca de treinador, ainda mais agora. A gente pode criticar o Tite em vários fatores. De fato, eu esperava um trabalho muito melhor do Tite. Ele vai completar um ano agora, dia 9 de outubro. Então, nesse período, eu esperava que o Flamengo estivesse voando. Só que também a gente não pode esquecer o calendário, o excesso de lesões, não só lesões musculares, mas, por exemplo, o caso do Cebolinha, o caso do Vinho, o caso do Pedro, não são lesões musculares. O Tite ele vem lidando também com muitas dificuldades. Repito, a gente pode criticar a decisão do treinador em vários momentos. De fato, em alguns momentos ele erra sim, mas chegar ao ponto de pedir a demissão do Tite eu acho um pouco de exagero, na minha opinião. Ô, Lucas Pedrosa, eu também acho, essa também é a minha opinião. Eu acho que não só por olhar o mercado e entender que não tem hoje ninguém no calibre do Tite, mas também de entender que às vezes o torcedor chega num nível de exigência, e tá tudo bem, pelo que o Flamengo já conquistou na última década, de ser sempre não só vencer, mas convencer e ter atuações de gala. E o futebol nem sempre vai por esse caminho. E você trouxe um ponto na semana passada que eu achei muito interessante, Pedrosa, que você fala sobre o restante da temporada para os outros clubes. A gente estava falando de um Flamengo muito soberano ao lado do Palmeiras e em algum momento do Galo, mas ultimamente tem aparecido outros clubes para fazerem frente também para o Flamengo, Pedrosa. O futebol brasileiro ele é muito mais equilibrado hoje em dia do que era há 5 anos. Inclusive eu encaro aquele Flamengo de 2019 como um Flamengo que fez a régua subir para os outros clubes, no sentido de, se vocês não se organizarem, se vocês não conseguirem contratar bons jogadores, ter coerência de trabalho, vocês dificilmente vão bater de frente com esse time aqui que está se organizando muito bem para ser uma potência como é o Flamengo. Então hoje você não tem só o Palmeiras e o Atlético Mineiro, você tem Botafogo, você tem o Cruzeiro chegando, você tem Bahia, Fortaleza. Mal ou bem, os times que estão no meio da tabela, o São Paulo, por exemplo, o Vasco da Gama, um Atlético Paranaense, eles vão fazer frente quando forem jogar contra o Flamengo. Não existe mais jogo fácil dentro do futebol brasileiro. Até mesmo se você enfrentar o Atlético Goianiense, você vai ter dificuldade. Então eu acho que o futebol brasileiro ele tem crescido de nível. Isso não é um problema do Flamengo. É claro, eu concordo com o Vanê, por exemplo, no sentido do desempenho. Eu esperava um desempenho do Flamengo melhor dentro de campo. Bola jogada. Mas em relação ao resultado, o que eu vou contestar do Tite? O Tite está nas 3 competições. O Flamengo é o único time que está nas 3 competições, que ainda consegue, junto com o São Paulo, se eu não me engano, ainda consegue estar com chance de título. E para você ter uma noção, o São Paulo não disputa Campeonato Brasileiro. Quem disputa Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Então dá para olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio.
Copo meio vazio. O desempenho do Tite dentro de campo com as peças que ele tem deveria ser um pouquinho melhor. Copo meio cheio, o Tite está aí nas 3 competições disputando e o Flamengo tem chance nas 3 competições. E esse sempre foi a maior marca do Tite, a efetividade. Ô, Vene Casagrande, eu prometi um drone e eu quero saber se você vai cumprir. Você tem um drone sobre o mercado da bola? É o que é? Sobre o mercado da bola? É esse o drone? Não, é o treino. Ah, é o treino? Eu tô ficando já boas notícias no Flamengo, a verdade o drone é essa. dele Apesar é no treino. de tudo, boas notícias no Flamengo. Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta treinaram com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é um indício que podem ficar à disposição para o jogo de quinta-feira. Nico de la Cruz fez um treino individualizado com os fisioterapeutas. Ou seja, Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta estão na frente do Nico de la Cruz para poder retornar ao gramado. Vene, isso quer dizer que o de la Cruz não vai ficar à disposição na quinta? Não. O Flamengo ainda tem terça e quarta para se preparar para esse jogo. E eu vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema se ele não ficar à disposição para quinta-feira. Porque o Flamengo depois tem um clássico super importante pelo Campeonato Brasileiro. Se ainda sonha em disputar o título com o Vasco da Gama, que vive um baita momento. E depois tem um jogo extremamente importante, que para mim é o jogo mais importante na temporada até o momento, que é contra o Peñarol. Estamos falando de Libertadores da América, é a competição mais importante de futebol sul-americano. Será que o Nico não está sendo pensado para esse jogo aí, ô Vene? Eu espero que sim. Eu não vejo nenhum motivo para você forçar a barra e botar o Nico de la Cruz diante do Bahia. Lembrando que é Copa do Brasil. Eu vou sempre dizer aqui, Flamengo tem que priorizar a Libertadores e Campeonato Brasileiro. A briga do Flamengo tem que ser essa. Se ganhar a Copa do Brasil, ótimo. Mas, primeiro, tem que pensar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu vou discordar do Pedrosa porque nos últimos tempos o Flamengo está apenas jogando, não está disputando o Campeonato Brasileiro. Eu não estou discordando de você, entendi. Estou criticando o Flamengo. Porque a verdade é o seguinte, o Flamengo parece que está menosprezando o Campeonato Brasileiro. Eu não e está sei. dando prioridade à Copa do Brasil e à Copa Libertadores da América. Até outro dia o Flamengo era líder. Até outro dia que eu falo rodadas atrás, porque o brasileiro está tão equilibrado que realmente essa busca ali da primeira colocação, ela tá muito insana, vamos dizer assim. Então, eu vejo o Flamengo brigando sim pelo título brasileiro. Eu também vejo o Flamengo brigando. E se a gente for olhar números e tabela, o Flamengo está brigando. Agora, será que o Flamengo está priorizando a briga pelo Campeonato Brasileiro? A minha crítica é essa. Ano passado, o Flamengo fez uma temporada horrível e chegou na última rodada tendo condições de ser campeão. Você quis dizer que pela postura parece que não. É isso. Mas que matematicamente sim. Claro, matematicamente mas foi exatamente isso que o ué. Pedrosa falou. Ele falou que em campo o Flamengo não está entregando o que se esperava até pelas peças que tem. Mas se você olhar o copo meio cheio, o Flamengo briga pelo brasileiro. Porque matematicamente briga, né? E tem um ponto, Fernanda, que eu acho que a gente não parou para olhar quando a gente fala sobre calendário de futebol brasileiro, problemas que os times têm. Nenhum outro time foi mais prejudicado na Copa América do que o Flamengo. E no momento mais difícil que o Flamengo teve durante a Copa América, porque o Flamengo perdeu 5 jogadores, o Flamengo conseguiu continuar disputando o Campeonato Brasileiro. Então, no maior momento de oscilação do Tite, ele continuou ali em cima. E foi isso que deixou o Flamengo hoje, tem o quê? 6 pontos de diferença para o primeiro colocado, mas está ali 2, 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, gente, muda tudo. Até o jogo contra o Botafogo, o Flamengo era favorito ao título, o Botafogo foi lá e venceu o Flamengo e as coisas acabaram mudando naquela situação. O Fortaleza chegou de cantinho quando ninguém esperava. Então, assim, ainda tem muita temporada pela frente. Eu encaro, mesmo não tendo um desempenho maravilhoso, o Flamengo ainda disputando o título, todos os títulos que está competindo. Vocês lembram daquele debate quando a gente falou que quando os jogadores retornassem das seleções, a cobrança seria em cima de quem? Se o desempenho caísse? Está sendo em cima do Tite. Eu achei que deveria ser das peças que serviram, né? Depende. Não, mas na época eu dei essa opinião. Você falou, não, vai ser em cima do Tite. Vai ser em cima do Tite, porque o Tite ele tá tendo à disposição dele vários jogadores. Claro, agora a gente pôde ver aí um excesso de lesões. Mas, mesmo quando ele tinha todo mundo à disposição, ele não conseguiu manter o mesmo nível que ele tinha durante a Copa América, mesmo com muitos desfalques. Por isso que a cobrança está sendo em cima dele. E eu acho até que está certo, tá? Porque individualmente falando, um ou outro caiu de produção, mas coletivamente falando, o Tite não consegue deixar o Flamengo regular no ponto de vista positivo. Só para fechar o debate, né? Hoje é o último dia para contratar jogadores que estão sem clube. Então, por exemplo, se o Flamengo não contratou um reserva pro Gabigol ou um centroavante para disputar, vai com o Gabigol mesmo, assim como o Vasco, assim como o Botafogo, ninguém mais pode contratar, caso não contrate. Quando que a gente imaginar que há um ano... É isso aí, nação rubro-negra, a imprensa esportiva cravou Gabigol e Arrascaeta de titular na quinta-feira na grande decisão
contra o Bahia. Eu estou na expectativa, né, de que o camisa 99... Alô, Gabigol! Vamos voltar a fazer gols. Vamos voltar a ser o Gabigol que você foi, né? Outrora em 2019, 2020, 2021, até mesmo 2022, ganhando 2 Libertadores para o Flamengo. Vamos voltar, se você realmente quer, se você ama. Não pensa no Flamengo só pelo dinheiro. Pensa no Flamengo pelo amor. Se você realmente ama o Flamengo por amor, honre o manto sagrado e vai para dentro deles com tudo. Vai com faro de gols, conversa antes com a Arrascaeta, dá em mim. Bruno Henrique, dá em mim. Luiz Araújo, dá em mim. Gonzalo Plata, quem quer que seja. Vamos para cima com tudo. Esse é meu pensamento, esse é meu ponto de vista. Eu quero saber de vocês, nação, o que vocês acham? Chegou a hora do Gabigol dar a volta por cima. Gonzalo Plata já foi anunciado. O Flamengo está correndo contra o tempo para deixar todo mundo à disposição. Tem a situação do lateral esquerdo, Alexandro, né, que é mais um reforço, né, para encorpar ainda mais o plantel rubro-negro, comandado pelo técnico Tite. Então, assim, o Flamengo tem que partir para cima com tudo. Não tem que fazer um gol e ficar todo mundo retrancado. Não. Fez um gol, faz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. É esse que é o espírito que tinha que ser os técnicos brasileiros. O espírito dos técnicos brasileiros tinha que ser esse. Fazer 1, 2, 3, 4, 5. A gente vê muito isso nas escolas de Portugal. São treinadores super ofensivos, que gostam de ter a bola, que ama ter o amor pelo balão. Então, assim, vamos com tudo. Vocês concordam? Quem gostou dessa grande novidade de Gabigol ser titular, né, nessa grande decisão de quinta-feira, deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!